A Sociedade Brasileira de Imunizações manifesta preocupação com o aumento de casos de Covid-19 no Rio de Janeiro. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados à doença na rede SUS do município ultrapassou os 80%, enquanto mais de 70% dos leitos de enfermaria estão preenchidos. O índice de internações na cidade é o maior nos últimos 3 meses. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade, porém, permanece em fase conservadora de flexibilização e o Comitê Científico da Prefeitura do Rio segue monitorando os indicadores de acompanhamento da pandemia. O Renato Kifuri é infectologista e hoje nos atende para falar do aumento do número de casos de contágio por Covid-19 no Rio de Janeiro, que não chega a ser exatamente uma surpresa para quem vem acompanhando essa doença, né, doutor? Sem dúvida, na hora que nós modificamos ou relaxamos as medidas de distanciamento, possibilitamos flexibilizar por um controle da pandemia, essa flexibilização deveria ter sido feita de maneira mais cautelosa, de maneira mais prudente, mais escalonada, mais lenta, com cuidados, né? O que parece que não aconteceu em boa parte da cidade e do estado. Infelizmente, a pandemia ela é toda interligada. Então, não basta, por exemplo, os idosos, os trabalhadores, as crianças na escola tomarem as medidas, se, por exemplo, os jovens continuam fazendo festa, aglomerando, a doença volta a circular entre eles e depois na família deles e depois no ambiente escolar, no ambiente de trabalho, há uma interligação em todos esses. Então, a pandemia, para ela ser controlada, o controle da circulação do agente, nesse caso, é feito com o comportamento e com a participação de todos. Quando um falha, todos acabam pagando a conta. Então, o rebote desses índices é atribuído justamente a um comportamento da população, especialmente a essa camada que o senhor citou, os jovens. Sem dúvida, se nós entendemos que o distanciamento provoca a diminuição da circulação e o controle da pandemia, a aproximação é justamente o contrário, promove a circulação do vírus mais entre as pessoas e o aumento do número de casos. Por isso que esse relaxamento deve ser feito sempre com cuidado, aos poucos, limitando o número de pessoas, evitando sempre aglomerações. É difícil responsabilizar uma única faixa populacional, uma única parte da população. É um compromisso que deve ser de todos, Mariana, porque essa é uma luta que tem que ser de todos. Quando a gente achou que a guerra estava ganha, ela não estava ganha, estava ganhando uma batalha. Né? A gente vence uma batalha, mas o relaxamento, o afrouxamento da baixa guarda nessas situações propicia que o inimigo volte. Então, esse é o cenário. Nós talvez relaxamos demais, o comportamento de uma segunda onda dentro de uma pandemia é absolutamente esperado, né? As pessoas se infectam, acalma, depois ela volta numa segunda onda. O que nós temos que fazer, como nós falávamos lá no começo, vamos flexibilizar, mas com um olhar na epidemiologia, com um olhar no número de casos, com um olhar no número de leitos, e esses dados incrementando, talvez tenhamos que retroagir e retroceder nessas medidas de flexibilização tão duras aí para a nossa sociedade. Pois é, como a gente já vê acontecendo em cidades do hemisfério norte, por exemplo, que sim tiveram uma segunda onda. Agora, no Brasil, há toda uma discussão sobre segunda onda e platô. Para confundir um pouco mais, nós tivemos um problema de registro dos dados, um atraso de abastecimento do número de registro de casos, o que acabou concentrando justamente nessa fase um aumento de número de casos que estavam represados. Então, talvez a queda não tenha sido tão acentuada e esse aumento esteja só uma acomodação na curva desses números de casos. Nós precisamos de mais alguns dias ou semanas para entender qual é a dinâmica da epidemia aqui no Rio de Janeiro. Lembrar que o nosso país é muito grande, então o que acontece eventualmente na cidade do Rio de Janeiro não se reproduz em Volta Redonda, em Niterói, na região dos lagos, ou mesmo num país tão grande quanto o nosso. Os momentos da epidemia, epidemiológicos, podem variar de acordo com o número de que já foram infectados, de acordo com as medidas de distanciamento, de acordo até com a faixa etária da população. Regiões que têm mais idosos tendem a sofrer mais do que aquela região onde a população jovem predomina. Agora, os registros indicam que há um aumento da ocupação de leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria, dedicados a tratar pacientes de Covid-19. Isso é muito preocupante. Esse é um fenômeno que vem sendo observado em várias capitais, São Paulo, Rio de Janeiro,
Nós passamos por uma fase onde os leitos estavam bastante desocupados, a frequência de ocupação era bastante baixa, e hoje nós já vemos um incremento. Esse é um dado visível. Quem trabalha com esses pacientes revela ou nota isso a olhos nus, não precisa nenhum dado estatístico, os dados só estão confirmando esses aumentos que vêm variando. Chama atenção, por exemplo, em São Paulo, Mariana, um aspecto interessante é que há uma desproporção entre esse aumento de ocupação de leitos nos hospitais privados do que nos públicos. Parece que agora a classe social que está sendo mais atingida pela pandemia é a classe de melhor poder aquisitivo, justamente aquela que pôde fazer o melhor distanciamento na primeira fase. Foi mais poupada na primeira fase porque tinha condições de fazer distanciamento social. Os bairros mais pobres, as periferias, os hospitais públicos foram mais contaminados e talvez agora tenha uma segunda onda um pouco menor. Mas é muito cedo. Nós precisamos de mais algum tempo para entender a dinâmica dessa circulação. Qual é a cinética da circulação do vírus nas diferentes regiões do país. No Rio de Janeiro isso não está acontecendo porque grandes hospitais privados também têm informado um aumento do número de internações, tanto em UTIs quanto em enfermarias relacionadas à Covid-19. Em São Paulo, esse aumento maior nos serviços privados não quer dizer que não está aumentando também nos serviços públicos, também está em ambos, mas ele é um pouco mais acentuado neste momento em hospitais privados em São Paulo. O Rio de Janeiro parece ter uma proporção semelhante. E o que a entidade que o senhor representa identificaria como medidas de contenção que pudessem diminuir ao máximo o estrago que essa segunda onda ou essa fase que a gente está atravessando vem apresentando? Olha, Mariana, eu entendo que essas medidas restritivas de deslocamento, de mobilidade, de uso de máscara, de deixar de haver comemorações, nós estamos aí à beira do Ano Novo, do Réveillon, do Natal, das festas de fim de ano. São medidas muito duras, então as pessoas estão esgotadas desse distanciamento, com dificuldades de manter dificuldades de trabalho, dificuldade com seus filhos na escola, de manter esse distanciamento. E realmente é muito duro, né? Então, essa flexibilização só foi possível porque os números diminuíram e só era possível de nós mantermos, só será possível de nós mantermos se nós mantermos com prudência. Nós vamos poder continuar frequentando comércio, escolas, bares, restaurantes, se fizermos isso de maneira correta, de maneira responsável, com distanciamento, evitando ao máximo. Aglomerar, nunca aglomerar, porque a aglomeração é onde a gente tem, de fato, as maiores taxas de transmissão. Então, acho que hoje, para a gente tentar enfrentar essa pandemia, até que nós disponhamos de vacina, e precisa deixar claro para aquele que está contando com vacina amanhã, não teremos uma vacina amanhã, e quando tivermos, teremos para os grupos de risco, a população em geral só será vacinada num segundo, num terceiro momento da chegada da vacina. As vacinas chegarão primeiro para as populações mais vulneráveis. Então, é preciso ter essa consciência. Quando nós nos expomos de maneira descuidada, quando aglomeramos, quando não usamos máscara, quando não promovemos o distanciamento, nós estamos colocando em risco, não é só a sua saúde, não é uma questão individual de falar eu me arrisco e eu me responsabilizo. Você está contribuindo para a disseminação do vírus da comunidade, aumentando de uma maneira disseminada. Essa ligação precisa ser feita. Na hora que eu não cumpro o meu papel social, eu não estou tendo uma atitude cidadã, eu estou colaborando com a disseminação do vírus, e lá no outro bairro, um senhor, alguém diabético, uma criança, uma gestante está perdendo seu filho, um idoso está entrando na UTI, e às vezes até um parente seu próximo. Então, é uma questão de conscientização no bem maior que é o bem de todos. Doutor Kfouri, muito obrigada pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Obrigado, é sempre um prazer falar com vocês da TV Câmara, Mariana. Um grande abraço.